Doutor Olá, Custódio? olá, nós estamos aqui para mais um webinar. Faz parte do programa de educação do FONIF, do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, que criou a Universidade Corporativa do FONIF. E dentro da Universidade Corporativa, nós desenvolvemos temas com webinars do interesse da comunidade filantrópica ou não filantrópica. Hoje nós estamos aqui para debater um tema muito instigante, com os maiores especialistas do tema, moderados pela minha querida Sônia Simões Colombo, que é uma autoridade em educação. Ela realiza anualmente o maior evento de educação, que é o GEDUC. Então, eu me sinto muito honrado pela participação dos palestrantes que a Sônia vai apresentar. Então, é um tema instigante, como eu falei, e nós não esperamos não concluir o debate desse assunto hoje. Hoje nós estaremos trabalhando mais os aspectos pedagógicos da inclusão e nós esperamos que, oportunamente, nós possamos trazer aqui para o webinar da Universidade Corporativa a inclusão sobre os aspectos jurídicos, que também é um outro desafio. Como nós podemos resolver isso e atender melhor aqueles que recorrem a nós, as nossas escolas. É isso. Com isso, eu quero passar a palavra para a Sônia, que além de ser gestora da GEDUC, ela também é presidente do Instituto Ela, que é um trabalho maravilhoso que está sendo feito, que depois, se você puder ter uns segundinhos aí, eu gostaria que você falasse também sobre o Instituto Ela, porque várias escolas estarão nos ouvindo nesse webinar. Um grande abraço, sucesso aí para vocês nesse evento, tá? Obrigada, doutor Custódio. Boa tarde, educadoras, educadores. Que alegria estar aqui com vocês para falarmos, debatermos sobre um assunto tão relevante para a nossa sociedade brasileira, que é a inclusão escolar. Nós sabemos, pessoal, que a educação inclusiva garante, por lei, o direito de acolher todas as crianças brasileiras, independentemente das suas condições físicas, emocionais, linguísticas, enfim, entre outras dificuldades. Sabemos que não tem sido fácil para as escolas todos os desafios que a inclusão escolar traz. É uma dificuldade para professores, coordenadores, mantenedores, dificuldades que são transponíveis por meio de esclarecimentos, por meio de amor, de acolhida, por meio de trabalhos para que, efetivamente, essas crianças possam desenvolver o pleno potencial delas. Temos aí um envolvimento, sem dúvida nenhuma, na inclusão escolar, não só das escolas e os seus dirigentes, como também os especialistas e a família. Então, esse triângulo faz com que possamos efetivamente fazer um trabalho melhor de acolhimento a todas as crianças que precisam. No dia de hoje, nós estamos aqui com 3 grandes especialistas, queridas, mulheres maravilhosas, que tenho certeza que estarão agregando muito valor nesse debate. Nós temos, primeiramente, aqui a nossa querida professora Amábile Pássios, que é conselheira do Conselho Nacional de Educação, professora, gestora, autora de livros didáticos, empresária e palestrante. E a professora Amábile estará falando sobre a visão do Conselho Nacional de Educação para a Inclusão. Após a fala dela, nós teremos uma especialista, que é a Patrícia Manzoli. Ela é especialista em neurociência do desenvolvimento infantil e pedagoga, e conduzirá o tema Como é o neurodesenvolvimento infantil e a intervenção precoce. E a nossa última especialista é a Ivani Spelling, que estará nos trazendo a prática do dia a dia da inclusão na escola, né? Então, a prática da mantenedora, da diretora, da coordenadora, que conduz isso junto aos professores.
Então, como que será a condução desse trabalho junto a essas feras que estão aqui conosco? A Amabile terá 20 minutos para falar sobre o seu tema, depois a Patrícia, mais 20 minutos, e com a Ivani, nós vamos fazer algumas provocações por meio de perguntas, já que ela é a prática aqui do dia a dia. Vocês se sintam super à vontade para fazerem as perguntas que vocês desejarem aqui no chat, que a Jéssica, aqui do Fonif, estará encaminhando para que possamos, ao final aqui do nosso webinar, nos últimos 20 minutos, responder as perguntas que vocês nos trouxerem, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar? Passo, então, a palavra inicialmente para a nossa querida Amabile, que é a grande dama da educação brasileira. Eu sempre falo, a Amabile, se eu fosse eleger a dama da educação brasileira, seria a professora Amabile. Que alegria tê-la aqui. A palavra é sua. Muito obrigada, Sônia. Que carinho, um enorme abraço a você. Eu é que digo só você. Tenho maior admiração por você, né? Boa tarde, primeiramente, a todos que estão aqui nos acompanhando nessa tarde, pessoas valentes que trabalham com educação, educadores, os donos de escolas, gestores. O meu grande abraço a vocês. Vamos conversar sobre um tema extremamente pertinente, então eu aproveito e já deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento ao Custódio Pereira, que é o presidente do Fonif. Eu tenho sido assim, uma testemunha, lado a lado do seu trabalho, e como testemunha eu posso dizer a você de todo o seu empenho, a minha admiração que eu tenho por você ter acreditado tanto no Fonif e por ter trazido o Fonif até aqui. A gente sabe que representação não é fácil, então a minha admiração por você, meu grande abraço e meu agradecimento em especial. A você, Sônia, que dizer a você, né, querida? Eu que tenho essa maior admiração por você. Assim, na minha escola, nós participamos do GEDUC todos os anos, ele faz a maior diferença aqui para a nossa escola. Eu quero que você saiba que sempre, sempre, sempre reverbera o GEDUC aqui na nossa escola. Eu acho que isso é para você talvez o maior prêmio, é saber que você muda o dia a dia das escolas. E parabéns também pelo Instituto Ela, onde eu gostaria de estar até mais perto de você, mas de fato depois do CNE ficou confuso, viu, Sônia? Eu quero também cumprimentar as minhas parceiras de mesa, dizer que eu estou com uma expectativa muito grande de ouvir a Patrícia e de ouvir a Ivani na prática da escola, porque, de fato, a gente começa a conversar um pouco sobre inclusão e a gente, por vezes, esquece que tem por trás um professor, uma sala de aula, uma família, um aluno, e os compromissos com a educação, com o ensinar e com o aprender. Bom, como eu estou no CNE, eu fiquei com uma parte de normativas, né, sobre a inclusão. Mas eu quero dizer a vocês que eu vou te falar mais ou menos em 3 partes. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão normativa, trazendo as coisas que o CNE está tratando. Vou atualizar vocês de como é que essa discussão está dentro do Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa estar todos na mesma página nesse aspecto. Mas eu quero também falar um pouquinho do que eu tenho escutado nas audiências, não só dentro do Conselho Nacional de Educação, mas também na Câmara, no Senado, sobre o debate da inclusão. Parabéns, Custódio, pela pertinência do assunto. Eu acho que esse é o assunto que a gente precisa conversar. Eu converso sobre esse assunto há 23 anos e sinto ainda que a gente ainda está muito aquém o debate daquilo que são as necessidades que, de fato, a escola precisa, né? Para falar a verdade para vocês, eu considero que a escola ficou melhor depois que a gente começou a conversar sobre inclusão, né? Ficou melhor não só para os alunos e as famílias que precisam desse atendimento de inclusão, mas também ficou melhor para o coletivo. Acho que a escola ficou melhor, né? Na minha opinião, a escola ficou muito melhor depois que a gente acendeu essa luz, que a gente compreendeu que a escola era um espaço dessas crianças e que nesse espaço essas crianças podiam ser acolhidas e podiam aprender e podiam ter autonomia de vida. Então, eu considero que essa discussão de inclusão, que eu já acompanho há muito tempo, eu considero que, de fato, a escola ficou melhor, ela é extremamente pertinente, porque ainda precisamos conversar muito e a gente vai falar sobre isso, eu espero, bastante com as nossas especialistas, né? Com relação
a questão das normas, né? O Conselho Nacional de Educação é um órgão normativo. Ele trabalha com normas, ele escreve diretrizes, pareceres que se transformam em leis que são homologadas ou não pelo ministro. Então, na realidade, o Conselho Nacional de Educação é um órgão de apoio ao ministro e das suas políticas dentro do ministério, dentro do exercício da gestão do ministério. Eu poderia pensar aqui, para a gente poder, pelo menos, dar como marco de questões normativas, a própria LDB, que fala no seu capítulo 3, no artigo 4, que diz que é o dever do Estado o atendimento, que é especializado aos educandos que têm essas necessidades especiais na rede regular de ensino. Essa é uma fala muito importante da LDB. Às vezes, as pessoas esquecem que a inclusão já está prevista na LDB, né? Ela já é um fato consumado desde 1996 com a LDB, e que, portanto, a escola, já desde essa época, deveria estar se preparando da melhor forma que ela pudesse para acolher os alunos que precisam, nos termos da LDB, de necessidades especiais. Mas eu quero também falar da lei que instituiu a assistência da pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que é a lei que está em vigor, né? Então, ela institui esse atendimento, ela chama a atenção que a gente precisa promover condições de igualdade para que essas pessoas também tenham condições de levar suas vidas em frente, de ter autonomia nas suas vidas e de conviverem num espaço social que é maravilhoso e que é a escola, né? Então, eu acho que essa lei, ela chama muito a essa atenção para os direitos, para o exercício desses direitos e dessas liberdades que são fundamentais para qualquer pessoa exercer a sua cidadania. Tudo isso, obviamente, é um termo jurídico, o Custódio bem lembrou que a gente vai precisar de um apoio de alguém jurídico para poder conversar conosco sobre isso, mas é verdade que já está previsto essa promoção, esse acolhimento, esse atendimento, que as crianças pudessem receber nesse espaço que é maravilhoso, que todos nós aqui vamos concordar, que é uma delícia estar em escola, e que essas crianças têm todo o direito de também dividir esse espaço maravilhoso. O problema são os contornos, né? Eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje sobre esses contornos, né? Evidentemente, eu também quero citar aqui, eu acho que é um referencial muito forte, é a BNCC. Desculpa, eu engasguei. Qualquer estudante tem o endereço de acessar o mesmo currículo. Eu acho isso que é importante a gente falar, que é a questão do direito ao currículo. Então, as crianças têm direito ao currículo. Isso é um debate que eu tenho aprendido muito dentro do Conselho Nacional de Educação, porque o currículo é a alma dessa formação. Então, se o currículo existe, se a gente conversou sobre o currículo, se o currículo ele tem uma definição e uma proposta de evolução na aprendizagem, é importantíssimo que as crianças que são de inclusão também tenham acesso a esse currículo. Claro, esse currículo garante o quê? Que todo mundo vai poder exercer a cidadania e que, portanto, todos nós, não só apenas aqueles que têm alguma necessidade especial, mas todos nós teremos direito a ter uma inclusão social, seja ela de que forma ela se apresentar. Acho que vale a pena também a gente falar do decreto 6.571 de 2008, um decreto antigo, né? E ele fala sobre esse... Por que eu acho importante esse decreto? Porque ele vai nos chamar a atenção do atendimento especial, especializado, a AEE. Então, ele chama a atenção, e acho que vale a pena a gente depois discutir com as nossas especialistas, sobre esse atendimento que hoje é um dos grandes nós na realidade, na aceitação e também no desenvolvimento de um programa de inclusão dentro das escolas, né? E, obviamente, o forte nisso é a Resolução 4 da Câmara de Educação Básica, da qual sou presidente, tenho a honra de ser presidente hoje, que é do Conselho Nacional de Educação. Relembrando para vocês um pouquinho, vocês sabem que há 4 anos foi colocada uma nova lei. E essa lei, assim que foi assinada pelo então presidente Bolsonaro, ela foi questionada no Supremo, ela foi suspensa,
E agora, com a troca de comando no Ministério da Educação, ela foi revogada. Aquela lei que também haviam muitos questionamentos, haviam muitas discussões e os especialistas também não concordavam com vários aspectos, ela foi revogada e a gente passou a ter novamente apenas a lei de 2015, que novamente está, na realidade, valendo nesse momento da discussão. E como é que a gente está dentro do Conselho Nacional de Educação? No Conselho Nacional de Educação, nós temos uma comissão. Aí vale falar bem rapidamente sobre o rito do Conselho Nacional de Educação. No Conselho Nacional de Educação, a gente trabalha por comissões. Essas comissões, elas podem ser bicamerais, que é no caso da inclusão social. Então, você tem conselheiros tanto da Câmara de Educação Básica quanto da Câmara de Educação Superior. E essa comissão, depois de ouvir especialistas, depois de ouvir a comunidade, ela escreve um parecer que vira uma resolução, que então pode se transformar em lei com homologação do ministro. Então, nós temos atualmente uma comissão de inclusão. Essa comissão, a presidente, acho que sou eu, e a nossa relatora, que é a grande especialista, na minha opinião, que é a conselheira Sueli. Ela tem trabalhado, se debruçado há quase 9 anos sobre esse tema dentro do Conselho Nacional de Educação. E ele teve, na realidade, essa comissão teve alguns contornos diferentes, né? No primeiro momento, a inclusão se dava para qualquer necessidade especial. Depois, quando os laudos começaram a ser mais refinados, então a gente começou a entender, olha, quem tem autismo no espectro 1, no espectro 2, tem esse atendimento, quem tem dislexia tem aquele outro atendimento. A gente começou a enxergar a diferença naquilo que antes a gente só colocava num único lugar, num único recipiente, chamado necessidades especiais, né? E a conselheira Sueli, ela tem se debruçado com especialistas. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 80 instituições que são especializadas nessas diferentes síndromes ou laudos, vamos assim dizer, onde a gente ouve, conversa com cada um para poder tirar um denominador comum. Esse é o rito do CNE. Nesse momento, como vocês sabem, o que aconteceu? A gente teve uma troca de governo, o MEC sofreu uma reestruturação, a SECADI, que é a secretaria que abraça a discussão sobre a inclusão, tinha uma orientação, agora está tendo uma outra orientação, agora é a nossa secretária, a secretária Zara, nela também estão a educação quilombola, a educação indígena. Então, ela está puxando esse grupo de trabalho que, junto com o CNE, proporá uma nova forma, uma nova lei que ampare a inclusão. A história da inclusão na escola, ela é assim, primeiro, ela foi muito assustadora. A escola particular, sobretudo, me permite aqui, Sônia, falar um pouquinho, a escola particular, sobretudo, ficou muito assustada. Algumas pessoas das escolas particulares ficaram muito resistentes, mas à medida que as coisas foram acontecendo e que a escola começou a incluir, a participar, a ter esse aluno junto dela, todo mundo achou que a escola ficou melhor. E a inclusão se dá de diferentes formas dentro da escola particular. Eu poderia depois, se a gente tiver espaço, de dizer os exemplos que eu tenho. A gente tem exemplos muito interessantes no Acre, em Rondônia, no Ceará, a gente tem exemplos ótimos, em São Paulo, aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul. A gente tem exemplos assim muito interessantes que vale a pena depois a gente conhecer como é que as escolas fazem a inclusão. Eu acho que isso é um aprendizado para todos, porque sempre tem um ponto onde que a gente pode melhorar. Com certeza, a gente vai ter uma nova resolução, com um novo parecer, que, portanto, tenha uma nova lei alinhada agora com o pensamento do Ministério da Educação, especificamente da SECADI, que é a secretaria que abraça essa questão, né? Agora, dos pontos que eu acho que a gente precisa se debruçar, e aí, Custódio, vai talvez uma dica de que talvez a gente precise fazer uma live de cada um deles, né? Porque são intensos e extensos, cada um desses pontos eu vou colocar como sendo assim, uma pessoa que observa e escuta. E escuta dentro do Senado,
com a Comissão de Educação, no comando do senador Arnes, dentro da Câmara, na condução do deputado Moses, que inclusive é mantenedor de escola, e também no próprio CNE, que a gente ouve muito os especialistas, os pais. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, um CNE itinerante, que fomos a Belém, e nós convidamos o senador Arnes, e nós falamos durante 5 horas em audiência pública sobre inclusão com o senador e as pessoas do Pará. Então, veio o pessoal, de fato, do interior do Pará, não eram só os de Belém. Para vocês terem uma ideia, 5 horas que nós estivemos juntos, o CNE, o senador, ouvindo sobre a inclusão, as angústias de famílias, de professores, de profissionais da saúde, de outros profissionais da educação, de acompanhamento, de formação de professor. Nós passamos 5 horas conversando sobre inclusão. Então, eu acredito que a gente tenha uma vasta audiência, em audiências e audiências sobre o assunto. Então, estamos escutando onde é que está a angústia, onde é que está a inquietação e onde é que a gente pode dizer isso aqui sim a escola pode fazer, isso aqui não, a escola não pode fazer. Ou seja, onde está a fronteira? Onde é a condição de contorno? Muito difícil a gente dizer, mas onde está essa condição de contorno? Acho que todo mundo, tanto pai quanto família, todo mundo quer entender isso. Eu apontaria como motivos para a nossa discussão a questão de laudos, né? Algumas pessoas estão dizendo que os laudos, sobretudo de autistas, se multiplicaram em muito, e acompanhando esse assunto do laudo, vem também os profissionais que dão os laudos. Então, alguns profissionais que dão os laudos fazem algumas exigências para a escola. Então, até que ponto a escola deve atender às exigências de um especialista que está acompanhando uma pessoa, sobretudo a escola particular. A escola pública, ela tem alguns nichos, e isso é bem natural no Brasil todo, como na Bahia, no próprio Alagoas, no Ceará, como eu já falei, no Maranhão, alguns nichos de especialização de inclusão, né? Bom, a formação de professores, eu acho que a gente não pode passar sem conversar sobre isso, né? Foi uma novidade para os professores entender o que era ter um aluno, de repente, autista numa aula de física. Então, isso, eu acho que a formação de professores, ela, pelo menos, a gente conhece, ela ainda não trata disso na formação de professores. Então, acho que a gente precisa conversar sobre isso, não só dos professores que vão fazer esse atendimento especializado a esse aluno, mas também os professores regulares, que são os responsáveis pela aprendizagem do aluno na sua turma regular. Então, a gente precisa conversar sobre essa formação. E aí o FONIF, eu acho que tem aí um papel importante, sobretudo com a proposta da educação superior, de poder pensar sobre essa formação de professores, né? Evidentemente que a gente tem que conversar sobre adaptações, como é que nós fazemos adaptação de currículo. Por exemplo, é possível que um aluno com síndrome de Down tenha, ou a gente exija dele, a física que a gente exige hoje no ensino médio? Como fica a adaptação desse aluno? Como ele passa por um ensino médio com essa síndrome e tendo que assistir aula de física, que a gente sabe que são aulas pesadas? Então, eu acho que essas adaptações também precisam de condições de contorno, a gente precisa conversar sobre elas. Lógico que a gente precisa conversar sobre avaliação, como é que a gente promove ou não promove, como é que é o apoio escolar para esse aluno que está sendo recebido. E como é, evidentemente, que eu tenho notado que é uma grande angústia, sobretudo dos mantenedores, a sala de atendimento especializado. Quem é que diz o que precisa nessa sala, né? Quem é que vai falar? Isso precisa ser por lei? Ou a escola não tem essa autonomia de ela perceber que o aluno que ela está acolhendo naquele momento precisa de um, sei lá, quebra-cabeça, de um quadro, não sei das quantas? Quer dizer, a escola não teria essa autonomia, ela não está preparada para dizer como é que ela pode atender cada um dos seus alunos, cada um das suas necessidades, aquilo que tem. Eu acho que esses são pontos, Sônia, que a gente precisaria conversar sobre isso, porque eu percebo que existe uma angústia muito grande nessa questão. E, por último, eu acho que eu gostaria de apontar, e talvez a Ivani pudesse também nos ajudar, é
qual é a formação que o acompanhante do aluno precisa ter, né? Então, a gente tem de tudo. A gente tem pessoas que defendem que quem acompanha um aluno como esse tem que ter pós-graduação em autismo, tem que ter doutorado, né? Eu já ouvi gente defendendo isso. E aí eu fico pensando na realidade da escola, que eu também tenho uma escola, né, Sônia? Aí eu fico pensando, como é que a gente vai contratar um doutor para atender 2 autistas dentro de uma escola, né? Como é que a gente faz essa interface, né? Como é que a gente trabalha com essa interface do especialista? Essa é uma grande discussão. Eu escutei de tudo já para dizer para vocês das 2 pontas. Tem gente que acha que a pessoa tendo um bom curso de pedagogia, tendo sensibilidade e tendo condições de ser capacitada pela escola, ela terá condições de acompanhar o aluno. E tem gente que acha que tem que ser mais do que especializado, e nisso a gente não tem a gente não concorda, não há uma concordância, eu não vejo concordância no discurso de ninguém que eu tenha escutado sobre isso, né? Então, Sônia, eu deixo aqui minha fala, que eu acho que eu até já passei aqui uns minutinhos, mas eu agradeço mais uma vez a você, Sônia, a você, Custódio, muito obrigada pela oportunidade, e a gente vai continuar junto, eu tenho certeza que a Patrícia e a Ivani vão nos ajudar bastante a trazer luz a tudo isso que a gente colocou. Obrigada, Sônia. Obrigada. Um abraço. Excelente, Amábile, não poderia ser diferente. Bacana você ter dado esse panorama aí bem grande de como que está atualmente a inclusão no Brasil. Fiquei muito feliz que vocês estão ouvindo, tá? Vários especialistas, vários que compõem todo esse processo para, quem sabe, uma nova legislação. Você conduziu aí desde a legislação, como também a formação de professores, AT, enfim. Nós temos perguntas que já vieram aqui para você. Vou deixar para fazer essas perguntas no final, tá bom? E vou passar a palavra agora para a Patrícia, que estará conduzindo, né, uma fala de especialista, que a Amábile, inclusive, já comentou o papel do especialista dentro desse trabalho aí de inclusão, e o foco dessa nossa especialista de hoje é o neurodesenvolvimento infantil e a intervenção precoce. Com você, Patrícia. Olá, quase boa noite, fim de tarde, gostoso para todos, né? Muito feliz em participar com o convite do Custódio, ter a oportunidade de conhecer a excelência da Sônia, uma pessoa que eu já estou encantada, né? Nas nossas primeiras reuniões, a Ivani, com todo o conhecimento dela, e agora o prazer de ouvir a Amábile. Bom, é uma responsabilidade muito grande falar para professores, e eu gosto muito de deixar claro que a gente tem que andar de mãos dadas com a teoria e com a prática, né? Então, ao me tornar especialista do neurodesenvolvimento infantil, eu acho importante deixar claro para vocês que eu tenho uma trajetória no chão da fábrica, né? Meu pezinho sempre foi na escola, atuei como professora de 5º ano até 3º colegial, depois como professora universitária, como coordenadora de educação infantil por 10 anos, como formadora de professores atualmente, né? E orientadora parental através desse trabalho da neurociência do desenvolvimento infantil. Então, para respeitar o docente, aquele que está ouvindo também a gente, eu começo a minha fala dizendo que eu me solidarizo e tenho, sim, um lugar de fala muito próximo de vocês que estão lidando com isso todos os dias, né? Com esse grande desafio. Bom, para a gente começar a falar um pouco, entrar bem nesse caminho do neurodesenvolvimento infantil e entender o que a inclusão abarca, né? A Amábile tocou num ponto importante, porque uma coisa é falarmos de inclusão, outra coisa é falarmos das salas de educação especial, de atendimento especializado. São áreas específicas, né? São questões específicas. Porque inclusão, todos entram, né? Eu, você, todos temos alguma necessidade inclusiva.
Falando em termos metodológicos, toda criança tem sua especificidade na forma de aprender. Dentro do seu próprio neurodesenvolvimento, seu processo cognitivo, cada criança, umas são mais visuais, outras mais auditivas, outras têm uma memória operacional mais facilitada, outras menos estimulada, crianças com vocabulário ampliado, crianças com vocabulário reduzido. Então, de qualquer maneira, o professor, o trabalho contínuo dele é de uma adaptação inclusiva para todas as crianças, né? Porque se a gente insistir numa metodologia equalizada só, ou igual para todo mundo, nós já estamos excluindo, né? Claro que vamos falar aqui de situações graves, né? E por onde nós começamos? Como a própria Amabile citou, desde 1999, nós temos o decreto da deficiência, que mostra o que é a deficiência. Seria toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Essa perda de uma anormalidade da estrutura das funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas, elas vão gerar uma incapacidade do desempenho de uma atividade dentro de um padrão. Que padrão? Uma certa, entre aspas, aí, normalidade do ser humano. Depois, que é o estatuto que está em vigor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei também que a Amabile citou, 13.146, de 6 de julho de 2015, lá no artigo 27 diz o quê? Que está estabelecido o direito à educação inclusiva dessa pessoa com deficiência. Mas que deficiência? Considerada aquela de impedimento de longo prazo, de novo citando a natureza física, a natureza mental, a natureza intelectual e sensorial, que é a forma como a gente absorve os 5 sentidos. Muitos professores têm muita insegurança no momento de chamar um pai, uma mãe, de passar para a coordenação aquilo que a gente está observando na criança. E por que essa insegurança? Porque realmente nós, professores, não fazemos diagnóstico, mas nós observamos e temos conhecimento, sim, em desenvolvimento infantil. E talvez a fonte da nossa busca para a gente se sentir mais confortável com a inclusão seja a gente se empenhar e se dedicar a esse estudo do desenvolvimento infantil, de quais são as funções psicológicas em cada etapa, sociais, comunicacionais, como se dá o desenvolvimento da linguagem, o que esperar do meu aluno em cada etapa do desenvolvimento. Quando eu toco no ponto da questão sensorial, acho super importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente vem ao mundo, a primeira forma da criança se relacionar com o mundo é sensorialmente. Então, o sistema nervoso periférico, pegando as coisas tridimensionalmente, né? Sentindo o odor, o paladar, ouvindo. Esses estímulos que a educação infantil proporciona para uma criança, que a Base Nacional Comum Curricular tem um foco assim grandioso sobre os estímulos sensoriais, eles são um ponto relevante para os professores estarem atentos, porque em todas as pesquisas que analisam o desenvolvimento de uma criança, um dos pontos focais é verificar se essa criança aponta o dedo para objetos, é verificar se essa criança tem uma troca de olhar, né, com aquelas pessoas que interagem com ele, né? Se essa criança ouve e vira os olhos quando ela ouve o nome dela. Então, existe uma série de dicas aí
que vão colocando os professores e os pais em estado de alerta para identificar esse desenvolvimento. Ah, ok, Patrícia, mas o que eu faço com isso? Com a minha experiência de docente, ou como mãe, ou como pai, eu estou percebendo que tem algo de diferente no desenvolvimento dessa criança. Mas como fazer, principalmente como professores, o pessoal da educação, uma intervenção com os pais para que esses pais se sensibilizem a levar essa criança para um diagnóstico e por que do diagnóstico precoce. Então, agora nesse momento eu vou pedir licença para fazer um compartilhamento de tela para poder mostrar para vocês algumas áreas cerebrais, né, que são muito importantes para a gente entender como é que se dá o desenvolvimento ou o neurodesenvolvimento infantil, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa só eu fazer o compartilhamento de tela e aí eu acho que vai dar certo. Vocês já estão visualizando minha tela? Tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em educação especial, né? A educação especial é aquela educação voltada mesmo para um grupo específico que apresentam muito precocemente, né? Às vezes antes de entrar em idade escolar, já com um ano e meio, são crianças que vêm apresentando déficit no desenvolvimento, acarretando prejuízos em quais funcionamentos? No funcionamento de relação dessa criança com a família, com crianças que são consideradas seus pares, que são da mesma idade, nos aspectos sociais e futuramente acadêmico e até profissional. Tá? Então, essas limitações são muito específicas na aprendizagem e em algo que eu não sei se todos já ouviram falar, mas hoje eu vou explicar um pouquinho, o controle das funções executivas, que são funções muito sofisticadas do cérebro, tá? E isso causa prejuízos globais. Por isso que a gente fala muito em transtornos globais do desenvolvimento. O que são esses transtornos globais? O que são esses prejuízos globais? Na verdade, um prejuízo que causa uma inabilidade social e muitas vezes até mesmo cognitiva e um atraso intelectual, tá? Então, frequentemente, esses casos, eles têm transtornos. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, por que a gente fala transtorno? Essa palavra tão complexa e grandiosa. Porque realmente envolve uma série de características, não dá para fechar num quadradinho só. Quando você fala no autismo, por exemplo, você fala de várias síndromes, né, de vários transtornos associados, tá? E aí, então, por exemplo, ocorre de alguém ter um transtorno do espectro autista, mais deficiência intelectual, ou às vezes não, ele é um transtorno do espectro autista, mas na verdade ele tem altas habilidades, e aí vale lembrar que altas habilidades também entra nos casos de inclusão, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes associado a os transtornos específicos de aprendizagem. E então, quer dizer, segundo a LDB, né, essa modalidade da educação especial, ela realmente tem um público-alvo, que são as deficiências desses transtornos globais que eu apresentei para vocês, além das crianças com altas habilidades e superdotação. Aí você vai falar, por que as crianças de altas habilidades e superdotação entram nos aspectos inclusivos? Porque é uma grande dificuldade dessa criança interagir socialmente. Às vezes, ela tem uma idade intelectual superior à dos seus pares e não consegue conviver. E dentro do espaço pedagógico, isso se torna outro desafio, porque é uma criança que está
anos-luz ali do conteúdo apresentado e pode ficar entediado. Então, precisa ter conteúdos também incentivadores e específicos para ela, tá? Dentro desses transtornos das funções do neurodesenvolvimento, nós temos, então, o diagnóstico do autismo, que envolve a síndrome do espectro autista, a mais frequente, a Asperger, né? O transtorno desintegrativo da infância, que são algumas psicoses, transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outras especificações, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês o porquê da intervenção precoce. Por que a gente fala assim, que é super importante a escola alertar a família, não é diagnosticar a criança, é chamar a família e dizer, olha, nós temos condições de avaliar o desenvolvimento infantil e até a BNCC mostra o que é esperado nos desenvolvimentos de várias áreas da criança, seja do pensamento matemático, seja da linguagem, seja da parte psicomotora, tudo isso está lá na BNCC. De acordo com cada fase do desenvolvimento, tem lá o que é esperado, né, para cada eixo apresentado pela base. E por ali, vocês podem apresentar uma avaliação pautada na BNCC e chegar para os pais e falar, olha, na avaliação do desenvolvimento infantil e dessas áreas que eu preciso desenvolver essa criança, está apresentando uma diferença do esperado. E a gente precisa intervir logo. De que forma? Encaminhando para o pediatra, para a neuropsicóloga, tá? Para o neurologista. Por que precocemente essa intervenção? Ninguém está falando de medicação, ninguém está falando de que nós vamos taxar essa criança. Pelo contrário, o encontro com um diagnóstico é uma possibilidade de desenvolver essa criança de uma forma específica para as necessidades dela. E quanto mais cedo, melhor, por conta da neuroplasticidade cerebral. Olha, até 9 meses, o cérebro tem 400 gramas. Quando a criança completa 4 anos, ele vai para 1.200 gramas. Olha a velocidade desse crescimento da massa cinzenta. Na idade adulta, ele tem só 200 gramas a mais que aos 4 anos. Isso está provando para a gente que os primeiros anos de vida, os primeiros 3 anos de vida, ele tem uma força na verdade, de neurodesenvolvimento, de sinapses, que são as ligações entre um neurônio e outro, fazendo com que a criança se desenvolva e absorva muito mais as habilidades necessárias para que seu desenvolvimento seja o melhor possível. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de crianças, de receber crianças com a inclusão por questões psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, nós estamos falando de uma área muito forte do cérebro, que é o lóbulo frontal, essa área azul aí da imagem que vocês estão vendo, que fica localizada aqui na nossa frente e que é a última parte do cérebro a se desenvolver, porque o cérebro ele vai se desenvolvendo ali do lobo occipital para frente, tá? E nessa área é que estão as funções mais sofisticadas para o desenvolvimento intelectual e cognitivo de uma criança. E quais são essas funções sofisticadas? Memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, que é o que, na verdade? Memória operacional, a capacidade que a criança tem de conter, absorver um conteúdo para que ela possa operacionalizar uma atividade a partir de uma memória prévia que foi acionada. Um controle inibitório, a gente fala que desde bebê, né? Porque é aprender a controlar os seus impulsos, os seus
né, seus impulsos mais latentes e começar a aprender o que é não, por que eu preciso de limites, por que eu não abaixo a calça e faço xixi no meio da sala de aula, né? Então, é o controle inibitório que deve ser inserido desde bebê, que vai colocando essa criança nessa inserção dela ser um ser social. E, por último, essa flexibilidade cognitiva, né, da criança falar, puxa, eu estou tentando encaixar um objeto grande num objeto pequeno. Vai entrar? Não, não vai. Então, talvez se eu fizer de outra forma entre, ou se eu trocar de objeto, então isso é a flexibilidade cognitiva. E uma imagem muito impressionante que a gente tem do neurodesenvolvimento infantil, que é a grande justificativa do porquê temos que fazer uma intervenção precoce com as crianças com suposição de algum transtorno do desenvolvimento, é por conta da poda neural, né? Que é o seguinte, olha só, essas imagens, essas lacunas aí, esses que vocês estão vendo, esses filetes, né? São de neurotransmissão, são na verdade, de uma rede neuronal que está se formando por conexão de um neurônio se ligando com o outro, são chamadas sinapses. Elas ocorrem de que forma? Né? Eu falo que nós somos uma usina química, né? E elétrica, porque a gente produz química e produz eletricidade para que ocorra sinapses. Então, quando uma criança nasce, percebam que as sinapses aí são poucas, né? Com 1 mês de vida, já tem um aumento nas sinapses. Aos 6 meses, olha, mais que dobrou essa condição aí, essa teia de aranha, né? Que representam essas ligações dos neurônios. E aos 2 anos de idade está a todo vapor essa condição do cérebro elaborar esses circuitos neuronais, tá? Então, gente, por que eu quis mostrar isso, tá? Deixa eu só terminar aqui minha apresentação. Acho que agora já parou de compartilhar a tela, né? Então, por que nós temos essa preocupação em ter uma intervenção precoce? Porque, na verdade, aos 3 anos de idade, ocorre a primeira poda neuronal. O que é essa poda? É uma coisa ruim? Não, não é. É uma faxina que o cérebro faz, mas ele já entende o seguinte, olha, o que foi estimulado na criança, que bom. O que não foi, eu não preciso. Então, crianças neuroatípicas têm dificuldade de interagir socialmente, dificuldade de linguagem, dificuldade com rotinas, dificuldades sensoriais. Eu preciso desenvolver aos poucos tudo isso para que essa criança consiga cada vez mais neurologicamente ter um cérebro adaptado para uma vida em sociedade. E se eu faço isso antes dos 3 anos, antes da primeira poda neuronal, eu estou fazendo o quê? Eu estou no momento mais maleável do cérebro dessa criança. Então, eu estou proporcionando já um trabalho de inclusão com essa criança para que ela viva de uma forma muito melhor em sociedade, né? Então, pessoal, nós estamos falando que a inclusão começa com o acompanhamento do desenvolvimento da criança, com marcos no desenvolvimento da percepção ao longo do primeiro aninho de vida já. Você vai falar, mas tão cedo assim? Tão cedo assim. Nós somos seres sociais. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas mostram que crianças com 40 horas de vida, se você se aproxima dela e faz movimentos com a boca, né, de abrir, de fechar, de fazer biquinho, a criança já imita. São os chamados neurônios espelho, né? Isso uma criança
neuroatípica, que está tudo ok. Já a neurotípica, a neuroatípica, né, que ela está numa atipicidade do desenvolvimento, ela já vai demonstrar uma dificuldade no reconhecimento facial. Um dos dados muito importantes da gente, enquanto professor, observar sobre essa troca de olhares, esse prestar atenção na face, sabe? O professor fala muito, né? Que às vezes corta um dedo do cabelo e a criança fala: tia, você cortou o cabelo, né? Eles percebem, pois é, porque a leitura da face é uma preparação até para o processo de alfabetização. Mesmo bebezinho com baixa acuidade visual, os experimentos mostram que essa criança, de 6 a 10 meses de vida, já tem total capacidade de até ter preferências sociais por imagens, tá? Então, pessoal, o que é muito importante a gente entender? Que já no primeiro semestre do primeiro ano de vida, existe estudos comprovando que o nosso cérebro vem pronto até para as representações numéricas. Tem pesquisas sobre percepção de penhasco com o primeiro semestre do primeiro ano de vida do bebê. O que é a percepção do penhasco? Você põe uma mesa para o bebê e parte dessa mesa ela é na cor opaca e a outra parte de acrílico transparente, dando a sensação que não tem nada, que ela vai cair. Você põe o bebê para engatinhar ali. Tem bebês já com 6 meses de vida que olham para a parte do vidro que está sem a parte escura, que está parecendo que não tem vidro, e ela já testa pondo o pezinho para avaliar se ela está correndo risco. 6 meses. Compreensão de palavras, já no segundo semestre do primeiro ano de vida. Na verdade, assim, segundo semestre, após 6 meses, está comprovado. As crianças já apresentam um conjunto de palavras que elas entendem. Você fala maçã, você mostra maçã, depois você conta a historinha da maçã. Dali um tempo você fala maçã e você tem o objeto ali do lado, ela vira o rosto e olha, mesmo sem falar, tá? Com 1 ano e meio, já é esperado que essa criança tenha pelo menos as primeiras palavras, até 1 ano e meio, em torno de 50 palavras. E que após esse 1 ano e meio, comece a apresentar alguma regulação comportamental em escala que vá aumentando. Então, por exemplo, a criança vai se desenvolvendo de tal forma que ela vai demonstrando cada vez mais melhorias nesse comportamento. Então, olhar para tudo isso, saber fazer uma análise para solicitar o encaminhamento, e aí vem o grande desafio, né? Os pais aceitarem esses encaminhamentos é muito difícil mesmo, né? Na verdade, nós avaliamos, enquanto professoras, o chamado cérebro social da criança. O cérebro social, ele é definido pela neurociência como um conjunto de regiões cerebrais, né, gente, que ela vai atuando durante as atividades sociais. Nós vamos avaliando como essa criança se manifesta no dia a dia. Não tem exame de sangue, não tem nada disso para dizer se a criança é autista, não é autista. Na verdade, se ela for levada para o encaminhamento neurológico e pediátrico, vai ser feito sim exame de sangue, vai ser feito eletrocefalograma, vai ser feito ressonância magnética, mas tudo isso para descartar outras questões, tá? Os instrumentos de avaliação, eles devem ser feitos, então, por profissionais da neuro, né, da área neurológica, ou neuropsicólogos, tá? Não é qualquer psicólogo, tem que ser um especialista. Por exemplo, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, mestre e especialista em educação e em neurociência do desenvolvimento infantil. Então, eu posso avaliar? Não, eu não posso avaliar, tá? Eu posso encaminhar? Posso encaminhar.
tá? E essa lista, mas isso é legal dos professores saberem, a lista de checagem para verificar se eu tenho mais certeza de conversar com essa família e pedir um encaminhamento, além da Base Nacional Comum Curricular, que te dá esse processo de desenvolvimento infantil, existem os instrumentos oficiais, né, utilizados pelos profissionais, mas que a gente pode estudar e conhecer para saber olhar para o desenvolvimento dessa criança e, com mais segurança, fazer um encaminhamento através das escalas para rastreamento de autismo, por exemplo. Tá? Então, o que eu posso ajudar vocês nesse processo de compreender a inclusão, né? É adaptar a socialização da criança, incentivar o processo de linguagem, lembrando que algumas crianças no processo de inclusão precisam, por exemplo, assim como a criança surda precisa de recursos visuais, assim como a criança cega precisa do braille, né? As crianças com os transtornos do desenvolvimento muitas vezes precisam de fotos da rotina, e todas precisam, isso é o máximo de fazer, né? Quando a gente coloca a rotina da lousa, né, com desenhos, com imagens, facilita muito o entendimento das crianças, né? Então, processo de comunicação, de interação, ensinar os autocuidados, o desenvolvimento motor, esse é o processo inclusivo para todas as crianças, né? Mas, inclusive, para as crianças neuroatípicas. Então, é isso. Não sei se eu falei mais, se eu falei menos. Tá ótimo, Patrícia, dentro do tema, excelente, enfatizou a importância da análise, do acompanhamento, da avaliação de maneira precoce. O quanto realmente os educadores podem contribuir com essa criança, com essa família, com observações aguçadas do dia a dia ali, junto à criança, para o devido encaminhamento para os especialistas. Você foi bem clara, mostrando aí o cérebro, aprendi um monte com você, viu? Parabéns, tá? E obrigada. Fica aí que depois a gente vai ter algumas perguntas, tá bom? Vamos agora conversar com a Ivani, para conhecer mais na prática ali do dia a dia, dentro de uma escola. Professora Ivani é diretora pedagógica, mantenedora, professora. Ivani, me fala aí, como que é promover, né, um ambiente educacional mais inclusivo nas escolas? O que podemos fazer? Ah, está fechado o seu microfone, Vani. Pronto? Pronto. Eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu realmente trabalho no chão de fábrica mesmo. Eu achei muito interessante a parte da Amabile, da parte da Patrícia, em teoria. Agora, colocar tudo isso na prática realmente é um pouco difícil, mas é muito gratificante. Como que eu promovo esse ambiente? Eu trabalho com educação inclusiva bem antes da legislação. A escola tem 44 anos, e 44 anos que eu trabalho com a inclusão. Eu não gosto muito de usar esse nome, perdoe-me a Amabile e a Patrícia. Eu acho que, eu concordo com a Patrícia, todos os alunos, eles têm que ser tratados com respeito. E à medida que você vai trabalhando essas crianças dentro dessa sociabilização, você desperta neles um respeito muito grande. Então, é isso que a gente faz aqui na escola. Promover um ambiente educacional para a inclusão de crianças, eu acho que você tem que começar desde pequenininho, né? Eles respeitando e ajudando as diferenças. As diferenças, eu digo como a Patrícia falou, todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos nossas especificidades.
uma criança é loirinha, a outra tem o cabelo liso, a outra... Então, eles começam aí a perceber, desde a educação infantil, dos pequenininhos, as diferenças e a se respeitar. Eu acho que a parte de inclusão é realmente genérica, eu acho que a gente tem que abarcar todos nisso e trabalhar com a maior responsabilidade dentro da educação. Eu acho que o grande gancho de trabalhar, como a Amabile disse, com educação, é a responsabilidade, o respeito e o acolhimento que a gente tem que dar a todos. Como eu trabalho há tantos anos com inclusão, a coisa vem vindo num crescente, que hoje os alunos, eles vão entrando na escola e o respeito é tão natural o respeito e a ajuda mútua, que não se separa mais aquele aluno que precisa de uma ajuda um pouco mais específica, né, do que o outro aluno. A coisa sai naturalmente. Quando veio a legislação, eu não me senti intimidada, ao contrário, eu me senti mais livre para trabalhar. E isso foi muito bom. É assim que a gente trabalha na escola, e trabalhando com toda a equipe. Então, não é só trabalhar com os alunos, mas é trabalhar com todos os colaboradores da escola, pessoal de secretaria, de administração, o pessoal de limpeza, o pessoal que cuida do pátio. Então, e além disso, é trabalhar com toda a comunidade escolar, que eu digo, não é só a comunidade dentro da escola, mas da comunidade familiar dentro da escola também. Não sei se eu respondi, Sônia, mas... Exatamente. Perfeito. E quais são os principais desafios que os professores e os coordenadores estão enfrentando hoje em dia para conduzir esse trabalho junto a esses alunos que precisam de uma atenção mais especial? Olha, eu trabalho aqui na escola com auxiliares, então toda sala tem auxiliar, né? Esse aluno que precisa, acho que a Amabile falou, né? Esse aluno que precisa de um quebra-cabeça, ou ele precisa de uma atenção especial para trabalhar no caderno, ou abrir o livro, ou ir ao banheiro, ele tem essa auxiliar que faz parte da rotina dele. Eu tenho uma experiência com a AT dentro da escola. Eu vou ser sincera para vocês, eu não acho muito, o aluno não gosta muito, o próprio aluno não gosta muito disso, viu, Amabile? Ele prefere que auxiliar ou os outros alunos o ajudam. Quando eu tenho a AT, realmente eu formo essa pessoa, né? Eu dou as instruções de como ela deve agir, atendendo a filosofia da escola, mas eu percebo que os alunos não gostam, porque ao invés deles se sentirem incluídos, eles se sentem excluídos, porque tem uma pessoa do lado deles atendendo só eles. Então, eles sentem isso. Por mais diferente que ele seja, ele entende, ele começa a entender o que ele tem de diferente. Ele começa a entender isso, o que ele tem de diferente. E o AT, dentro do lado dele, acentua essas diferenças. Eu tenho um aluno que tem um atendente, mas ele sai da aula e ele fala, eu não quero ela perto de mim, eu não quero. Ele usou até uma palavra, pede para ela ir para o psicólogo. Era isso que ele não queria essa pessoa, ele queria os amigos em volta dele, os amigos ajudando, né? Ele quer isso, os amigos ajudando. E é muito fácil você trabalhar isso, porque como hoje a sala, ela não é uma sala muito rigorosa, né? Ela tem mobilidade, as mesas já são móveis,
você une uma mesa com a outra, existe essa facilidade. Então, aquele aluno que está junto desse aluno, ele se sente bem também, ele está fazendo alguma coisa boa. Isso é muito gostoso a gente participar, a Magda deve ter essa experiência, né? Do aluno se sentir útil para aquele aluno, né? Essa empatia que ele sente. E É como que isso, Sônia. vocês envolvem a família nesse processo, né? Você até citou um exemplo, né, de um aluno que não preferia não ter a AT, tá? Como que Bom, vocês trabalham com a família em todo esse processo olha, a educativo? família, eu acho fácil trabalhar o aluno. Trabalhar a família é um pouco mais cuidadoso. Ela tem que se sentir muito bem acolhida, né? E ela tem que entender que nós estamos cuidando daquele aluno, como se fosse nosso filho. Eu acho que isso é o gancho para os pais, né? Os pais, eles às vezes se sentem frustrados com aquela criança e a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que dizer, olha, ele está com você porque você tem condições de educá-lo e de mantê-lo e de dar tudo para ele, né? Mesmo as famílias mais simples, eles têm subsídios para dar isso, né? Eu acho que a família você tem que acolher muito, abraçar muito e passar para ela o quanto esse filho é amado e respeitado na escola. Eu acho que essa é a parte principal também. Está fechado, Sônia. Como que ocorrem as integrações da escola com os especialistas? Nós ouvimos aqui a Patrícia, que é uma Isso. especialista. Nós ouvimos muito as especialistas, muito, porque elas dão diretrizes para a gente. E a gente tem que trabalhar muito junto nisso, né? Porque a escola às vezes percebe alguma coisa que a especialista no individual não percebeu, e a escola percebe no coletivo. Então, essa troca que a gente faz é muito importante. E ouvir o que essa especialista traz, e essa especialista ouvir o que a escola traz. As professoras são bem sensíveis nisso. A hora que você se coloca como professora, você tem uma sensibilidade e uma empatia muito grande para os seus alunos. Uhum, Eles começam a fazer parte de você, né? Você não ok. existe sem eles, como nós estamos de férias aqui na escola, né? Então, Uhum. esse silêncio da escola é uma coisa que te incomoda, né? Uhum, Porque os alunos começam a fazer parte de você. uhum. É isso que é interessante. Perfeito. Vamos agora abrir algumas perguntas aqui para o geral, tá, Ivani? Foi perfeito você trazendo aí a realidade do cotidiano da escola. E nós tivemos algumas perguntas agora vindo aqui pelo chat, então vamos para esse momento aqui interativo? Vamos lá. Amable, temos uma pergunta aqui já para você. A LDB fala que preferencialmente seja na rede regular. Sendo assim, qual o entendimento do CNE quanto das deficiências severas? Obrigada aí pela pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente não tem resposta, o CNE não tem É essa. verdade. Não, É verdade, é verdade. a gente não tem resposta, muito menos o CNE, e não acredito que a gente vá ter condições de escrever uma norma sobre isso. Né? Eu não acredito que, e assim, acompanhando tudo com a evolução do tema dentro do Congresso, não acredito que nenhum Congresso tenha condições de escrever. Né? Então, o CNE não tem essa condição. Eu acho que o que a Ivani colocou foi muito bem colocado. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa com a família, e a escola tem que ser muito honesta em dizer na sua capacidade de Exatamente. atender e de não atender, sobretudo as questões severas, né? Eu vi algumas questões pelo Brasil afora, então eu estou falando de uma coisa que eu vi como experiência, né? Não é um fato, mas eu já vi nas escolas, crianças com paralisia cerebral total, que precisam de higienização e uma série de coisas, onde a família quer uma escola regular para essa criança, né? E a escola, nem a pública nem a particular, tem condições de atender.
não tem condições de atender, né? Porque a criança não tem desenvolvimento nenhum, ela não tem autonomia nenhuma, então fica complicado para a escola, de repente, ter uma estrutura para atender essa criança com paralisia, que eu consideraria talvez a chamada severa, né? Então, assim, nós não temos, Sônia, acho que a Sibani pode ajudar, não tem e não acredito que a gente vai escrever sobre isso. Eu acho, deixa eu fazer uma parte aqui, é muito difícil nós conversarmos com a família sobre isso. Sim. É muito difícil, né? Porque a escola tem uma limitação, porque você trabalha com o coletivo, né? Então, a escola tem uma limitação. E, às vezes, é muito doloroso, tanto para a escola falar com os pais, quanto os pais aceitarem isso. Eu acho muito dolorido. Ao menos para mim, isso é muito dolorido, porque eu já tive casos desses, que eu tive que dizer não. Dói muito para a gente e dói muito para o pai. É verdade, é verdade. Eu acho que e muitas vezes não é realmente inclusivo para uma criança numa situação com tal severidade, né, ir para esse ambiente. Eu acho que é muito desconsiderado, né, o que significa para muitas crianças estarem no ambiente de uma escola regular, porque tem muito barulho, mas muito barulho. Para vocês terem uma ideia, quando eu era coordenadora de escola, a gente pede, né, para fazer aquelas avaliações de segurança do trabalho, né? E o moço que faz a avaliação, ele falou, olha, os decibéis de uma escola ultrapassam de um aeroporto. Então, você imagina uma criança com sensibilidade, né, auditiva, sem os suportes. Muitas vezes, alguns pais buscam a escola achando que não precisam buscar mais as terapias alternativas, né? Então, é bem complicado mesmo, é um assunto delicado. Ok, agora nós vamos falar sobre o PEI, tá? Veio uma pergunta aí que nós gostaríamos, então, começando pela Amabile. Muitas escolas não compartilham o PEI com a família. Existe uma lei onde a família poderia ter acesso a ele? Então, vamos lá, Amabile, depois quero ouvir a Ivani falando sobre o olhar da escola e a especialista Patrícia. Tá bom, obrigada, Sônia. Olha, aqui na minha escola eu não tenho PEI, eu tenho PAI. Eu chamo de Plano de Aprendizagem Individualizado. Já tem 23 anos, né? E eu comecei a fazer esse plano, esse é um plano de voo, toda criança tem. É um plano de cognição, né? Onde colaboram na construção desse plano os professores, as coordenadoras, a família, eventualmente, se a criança tem acompanhamento médico, os médicos, os especialistas que acompanham a criança, e a gente constrói quem fica aqui na escola. E eu já tenho vários. Que começou com 2 anos e vai embora no 3º ano do ensino médio, sai com um portfólio. Sai, na realidade, com todo o seu caminhar e o seu desenvolvimento traçado, porque esse plano vai acompanhando de ano em ano a criança. Não existe lei que obrigue. A lei que obrigava, ela foi revogada. Né? Mas, nesse momento, não tem. Porém, eu aconselho que haja um compartilhamento. Eu acho que, se a família puder compartilhar, porque nesse tipo de plano que eu tenho aqui na minha escola e que eu vejo em algumas outras escolas, não se fala de disciplina, nem se fala mal de aluno, não é, pelo contrário, todo mundo quer construir, o plano veio para ajudar uma construção, né? Então, é importante que a família conheça, como falou bem a Patrícia, a família conheça a escola conheça o especialista, e todo mundo consiga ajudar a criança a se desenvolver, né? Então, o compartilhar de uma informação, seja ele de um especialista, seja ele da escola, seja ele da família, é muito importante. Então, acho que o compartilhamento é muito importante. É verdade. Concordo com isso. Ivani, vocês têm o PEI na escola? Como que é trabalhado? Eu acho que eu faço exatamente isso que a Marilyn falou. A gente tem um portfólio da criança, né, um relatório da criança que a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles. E eu volto a dizer, a gente vai respeitando esse desenvolvimento e a gente vai acompanhando e passando de uma professora para outra como está esse desenvolvimento, e que eu acho interessante fazer.
Concordo com a Sônia, é isso aí mesmo. Ok. Patrícia, qual tem sido, né, o trabalho dos especialistas na colaboração desse PEI? Vocês são chamados? Como que você diria a esse respeito? Então, é importante dizer, eu sou especialista em desenvolvimento infantil e não em inclusão especificamente. Então, Ok. o que eu sei é o que eu fico sabendo, né, dos profissionais que atendem crianças com inclusão, né, em situação de inclusão. E como coordenadora também, né, foi o que a Ivani falou, quando esse especialista, ele realmente entra num processo de comunicação, de se colocar no lugar do professor, há um trabalho muito positivo. Agora, quando o especialista, ele fica lá no mundo da teoria, atendendo um por vez, sendo que o professor está com 15, né? E ele não entende as dinâmicas da realidade desse professor, esse especialista se afasta muito, né? Então, um complementa o outro. A gente tem melhorado muito, eu vejo, a interação tanto agora uma resistência muito menor dos professores em ouvir o especialista e uma abordagem muito mais humanizada do especialista com a situação do professor, né? Verdade. Então, acho que isso que a Ivani falou é o segredo para um apoiar o outro. Agora, o que é o grande problema da inclusão no nosso país é que todos os tipos de inclusão, todas as atipicidades são colocadas no mesmo grupo, no mesma situação. Isso é oferecido para a escola como se a escola fosse um centro especializado e não é, né? E a gente tem mais a questão da frustração dos pais, que vem de um histórico triste de rejeições, de falas preconceituosas, e aí o pai chega até você já com uma carapaça, porque ele está armado para se proteger, né? E entrar na sensibilidade no coração desses pais é um trabalho de extrema delicadeza e sensibilidade. Então, quando a Amabile falou que tem gente falando que precisa de doutores para lidar com a criança neuroatípica, não, sinceramente, eu tenho clareza em defender que não. Precisa de gente que estude, sim, precisa de gente que entenda de desenvolvimento infantil, sim, e que seja capacitada para fazer um plano pedagógico individualizado, sim, mas mais do que tudo isso, que essa pessoa tenha sensibilidade, boa vontade e jeitinho bem específico de lidar com criança, porque tem gente que não sabe dialogar com criança. Aí entra a maternagem, né, Patrícia? Entra a maternagem aí. Vou fazer uma última pergunta agora, envolvendo aqui a participação da professora Amabile, porque depois ela tem que sair, e aí nós continuamos, tá, Ivani e Patrícia? Amabile, como tem sido o entendimento do Conselho Nacional de Educação com relação à formação dos professores para preparar esses professores para esse trabalho de inclusão? Vocês têm conversado com as IES, com a educação superior? Existe um caminho para realmente preparar melhor esses professores? Que é uma grande queixa da educação básica, que não recebe esses professores com um mínimo de, vamos assim dizer, de conhecimento sobre inclusão, a não ser que esse professor faça algumas especializações. Conta um pouquinho a esse respeito, porque vocês estão ouvindo, né, a sociedade, e como que está essa possibilidade de fazer esse cruzamento aí com a educação superior. E depois, ok, a professora Amabile vai ter que sair, mas a gente continua mais um pouquinho aqui, pessoal. Obrigada, viu, Sônia? Peço desculpas, eu tenho que me ausentar, viu, Ivani e Patrícia, mas eu tenho uma outra live agora com um pessoal dos grandes grupos e também sobre um outro tema, e eu já tinha fechado o compromisso com eles, então eu peço desculpa a minha ausência. Mas, bom, Sônia, a gente tem, então eu vou falar especificamente de formação de professor, tá, Sônia? Não vou falar do que eu tenho visto pelo Brasil, nada, né? A gente tinha uma lei, a 2015,
que falava sobre a questão de formação de professores. Aí o CNE fez a 2019, que foi suspensa, né? E nesse momento nós estamos fazendo, dentro do CNE, com o GT do MEC, uma discussão para que a gente consiga ter uma nova legislação sobre formação de professores. Essa é uma comissão que é uma comissão bicameral, portanto, existe conversa com a IES, existe conversa com a Câmara Básica, e nós faremos, em breve, um pronunciamento, dessa forma como o rito do CNE faz, né? Será um parecer seguido de uma resolução, que será, com certeza, homologada pelo ministro, porque a gente está fazendo em sintonia com o Ministério. Então, a gente vai ter um novo marco normativo com relação à formação de professores. Agora, passando para o lado do empreendedorismo da livre iniciativa, que eu pertenço, né? Evidentemente que todos nós sabemos da responsabilidade do setor privado na formação de professores, porque nós temos 80% das matrículas do ensino superior dentro do setor privado. E das 80% das pessoas que estão conosco, a gente tem mais de 70% da formação de professores em nossas mãos. Então, o responsável por formar professores no nosso país, neste momento, é o setor privado. Então, aí o discurso não é dentro do CNE, não é com uma norma, não é com o MEC, esse discurso somos nós, olhando para nós mesmos e com a responsabilidade assumida que temos de ajudar o país na formação de professores, né? Nós sabemos que esse setor tem grandes entidades que são responsáveis, lideranças grandes, importantes e que são, de fato, assumem esse papel. A gente tem discutido isso, a própria federação da qual sou vice-presidente já fez 2 encontros com o IES, que formam professores, para conversarmos sobre isso, trouxemos especialistas do Brasil todos, para falarmos sobre isso. Olha, presta atenção, a gente está responsável pela formação de professores. E um pouco mais além, Sônia, dentro dos cursos que nós oferecemos, dentro das IES, no EAD, em primeiro lugar está a pedagogia. Então, a coisa é um pouco mais profunda. É um pouco mais profunda, merece uma outra live, inclusive, né? Porque a maior parte dos professores que estão sendo formados hoje no Brasil são exclusivamente por EAD. Então, é uma coisa que a gente precisa encarar, é uma coisa que a gente precisa resolver, entende? Para que a gente possa contribuir, de fato, com o país na formação do professor, que é a coisa mais importante que a gente tem. Não tem nada mais importante, eu acho, nesse momento, dentro das IES, do que a formação do professor. Então, a gente está fazendo essa discussão está lá na Câmara, bicameral, na realidade, ela tem os conselheiros do superior e da básica. Tenho certeza que a gente tem uma saída boa. A professora Isolda, que é a secretária executiva, que é uma pessoa excelente, uma profissional, assim, de primeira grandeza, ela está abraçada conosco nesse projeto, né? Ela criou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho fez oitiva, nós tivemos várias reuniões dentro do MEC no GT, ouvindo as pessoas, né? O que é melhor dentro da 2015, dentro da 2019, para a gente poder manter, né? Mas a grande questão não é nem nessa normatização, sabe, Sônia? A grande questão, no meu entendimento, é as IES, que é dentro do setor da livre iniciativa, entenderem a responsabilidade que tem de formar professor e olhar com muito cuidado essa questão dos cursos de pedagogia em EAD serem o primeiro curso a ser procurado. Não sei se eu me entendi, desculpa. Sim, não, tá perfeito, foi claro assim. Eu continuo agora aqui com a Ivani e a Amábile, entendo, né, o seu compromisso. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo para vocês, meninas, foi muito bom conversar com mulheres assim poderosas que fazem educação no nosso país. Muito orgulho de vocês, tenho muito orgulho de vocês. Obrigada, Sônia, obrigada, Custódio. Mais uma vez peço desculpas, mas eu tinha já marcado às 6h30 uma outra live, tá bom? Ok, obrigada, Amábile. Um abraço, Amábile. Agora eu estou à disposição, viu? Ok, obrigada. Obrigada, hein? Okay. Nós continuamos aqui, nós temos mais 5 minutinhos para conversarmos a esse respeito. Ivani,
Comenta aí, o que você tem feito para ajudar esses professores em termos do desenvolvimento, do entendimento, das dificuldades dos alunos, para eles se fortalecerem, né, no dia a dia para fazer um bom trabalho com esses alunos. Da mesma forma que você acolhe os pais, você tem que acolher esse professor também. Porque cada aluno, um é diferente do outro. Se eu faço uma adaptação curricular para um aluno, eu não posso usar para outro aluno. Então, tanto a direção como a coordenação deve estar muito próxima desse professor para auxiliá-lo nessas diversidades que ele encontra, né? E conversar muito com o professor, fazer uma formação com o professor, sentar com ele e discutir. Eu acho que trocar figurinha com o professor e pedir para ele ter algumas ações diante daquele aluno para ver se dá certo ou não. A escola não tem receita para esses alunos. A gente vai, eu sempre falo para os pais, vamos experimentar, para esse aluno deu certo, para aquele aluno, será que vai dar certo? Não sei. Então, a formação desse professor, junto da direção e junto com a coordenação, é fundamental. Não sei se a Patrícia concorda comigo, as terapeutas também são fundamentais para acolher o professor. Então, a gente tem que fazer isso com o professor. A Mabel falou uma coisa muito séria, né? O curso de pedagogia em EAD, ele fica muito a desejar, né? Então, somos nós, coordenadores, diretores, terapeutas, para dar sustentação para os professores nesse trabalho, né? Uhum. Patrícia, você tem colaborado em termos assim de orientações para os professores com relação às observações, às avaliações, análise, né, dessas crianças? Como que tem sido? Hoje eu falo que eu tenho muita felicidade de poder trabalhar com formação de professores, porque quando eu vou levar essas questões do neurodesenvolvimento infantil, eu vejo que realmente é o que a Ivani falou, não faz parte da formação do pedagogo. E esse pedagogo, eu brinco com eles, eu falo assim, gente, vamos subir no salto, mas no salto não da arrogância, do conhecimento, né? Eu falo, vamos nos apropriar. Por que o pai não respeita, às vezes, a fala do professor? Porque se o professor não tem nenhuma tecnicidade para se comunicar com esse pai, demonstrando o seu conhecimento realmente específico e científico, né? Quando eu falo assim, por que o pai respeita o médico? Porque ele sabe que ele tem um conhecimento que ele não tem. Por que nós respeitamos o advogado quando a gente precisa de um conhecimento jurídico? Porque ele tem um conhecimento que a gente não tem. E por que a gente não respeita o professor? Muitas vezes porque o professor não está explanando as coisas de forma técnica e científica. Fica parecendo que o professor está dando uma mera opinião e um pitaco na vida do filho do vizinho, né? Então, o professor tem que se apropriar desse conhecimento técnico, estudar sim, a prática é tudo, claro que é, mas eu falo que a base do trabalho é científico também. Perfeito. Com certeza. Nós vamos encerrando agora aqui. Eu gostaria que a Ivani desse uma última palavra, depois a Patrícia. Que recomendações que vocês poderiam nos dar, né, para esses educadores que estão aqui nos acompanhando com relação a melhores práticas da inclusão escolar no dia a dia? Bom, a única coisa que eu tenho que falar é que os pais, como a Patrícia falou, né? Por que às vezes o pai não escuta a escola? A educação é intangível, você não consegue pegar a educação, né? E mesmo que a gente traga dados científicos para os pais, às vezes é difícil, porque o pai, ele é todo amor, né? Então, eu acho que os alunos que precisam de uma atenção especial,
cabe à escola, cabe aos pais e cabe aos terapeutas a acolher esses alunos e abraçar. Isso, desde o início da humanidade, deveria acontecer assim, né? Ainda bem que a gente tem a inclusão agora, né, formalmente, para trabalhar isso com mais concretude, né? É isso, Ok. eu agradeço estar aqui, muito obrigada, estou à disposição sempre. Um abraço, Patrícia, Sônia, muito obrigada. E estamos aqui para aprender juntas e para pegar esses desafios, né? E crescer. É isso aí. Não subir no salto, mas pegar os O desafios e conhecimento, né? crescer juntos. É Obrigada, isso que é Ivani. importante, tá? Um abraço para vocês. Obrigada. Patrícia, suas considerações finais? Eu gosto muito de trabalhar com a base da comunicação não violenta, que é o princípio da empatia, né? De saber aonde se comunicar com essas famílias. Não dá para a gente passar determinadas mensagens do portão da escola. Exatamente. A gente tem que acolher, começa por esse acolhimento, o espaço físico, deixar essas famílias à vontade, né? Para você, professor, ficar à vontade, é o que eu falei, o que te dá esse respaldo é a sua mochilinha invisível do conhecimento. Exatamente. Que é intangível, né, Patrícia? É isso mesmo. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai se sentir segura para esse processo de comunicação. E aí você não fica arrogante, porque você junta o conhecimento com uma situação de empatia, porque você realmente, o conhecimento te leva a se colocar no lugar do outro, porque você está entendendo exatamente o que essa criança necessita, né? Então é isso. Muito bem, muito obrigada, Patrícia, Ivani, por todos os esclarecimentos que vocês trouxeram aqui para nós nessa tarde. Foi uma troca excelente, eu tenho certeza aí que clareou muitas coisas para as educadoras e educadores que estão aqui conosco nesse webinar. Um agradecimento também muito especial à FONIP por essa oportunidade de trazer esse assunto tão relevante aqui para esse debate. Então, nós vamos nos despedindo agora e convidando vocês, educadores que estão aqui, para continuarem a participar de outros trabalhos do FONIF, tem lá vários vídeos no site deles. E um último convite, como eu estou à frente, eu presido o Instituto ELA, Educadoras do Brasil, fica aqui o convite para vocês conhecerem também o nosso trabalho. Estamos aí no Brasil todo com uma ação excelente em prol das mulheres em vulnerabilidade social, emocional e profissional por meio da educação. Coisa mais linda do mundo. Então, pessoal, muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Um forte abraço, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Fonif, pela oportunidade desse momento. Tchau, tchau. 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 Obrigada.